Fala pessoal, fala Diego, Paulo, Letícia, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Boa Olá, noite. Tudo ótimo, é Pessoal, você? tudo tudo ótimo. certo. Pessoal que está assistindo, são 7:02 agora, a gente vai aguardar, né, mais um minutinho aqui só para o pessoal continuar entrando aqui e explicar também para vocês como é que funciona a plataforma, mas vocês têm um campozinho de perguntas aí, tá? Então, as perguntas normalmente a gente deixa mais para o final. Então, mas pode ir perguntando, se tiver alguma coisa bem ali pertinente para aquele momento, eu vou parar, vou fazer a pergunta, ou mesmo vou responder, e o restante a gente vai deixando lá para o final, tá certo? Então é um bate-papo, uma coisa mais descontraída, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente já ir começando também, para não ficar muito tarde com quem já está. O pessoal está entrando aqui, bastante gente. Show. Bom, vamos iniciar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, né? Sou proprietário aqui da ePlanet. A ideia desse webinar, na verdade, é a gente conversar um pouquinho sobre o Canadá em si, só que eu comento que vocês vão estar com a faca e o queijo na mão, porque normalmente quando você conversa com uma agência, conversa com um consultor educacional, ele não pode falar sobre imigração, certo? E um profissional de visto, né, também, é ele que vai falar, um profissional de educação não pode falar sobre visto, e então a gente trouxe tudo aqui, imigração, visto, e o Diego também, que é da Universidade do Canadá, que é fantástico ali, que está com bolsa para vocês, tá certo? Muito importante que eu vou dizer aqui, tudo que a gente vai falar aqui vai ficar gravado, posteriormente a gente vai colocar isso no YouTube. Então, se você está assistindo isso depois e não ao vivo agora, muito cuidado, eu peço que sempre entre em contato com a gente para revisar as informações. Então, isso não serve só para agora, isso serve para qualquer vídeo que você vê na internet, né? Nem sempre aquelas informações elas estão atualizadas. Então, procure o teu profissional, né, o teu consultor, traga as dúvidas para ele poder te direcionar direitinho, tá certo? Então, eu trabalho com isso aí tem mais de 5 anos, já mandei muita gente para o Canadá, jovem, 18 anos, 30 anos, já famílias inteiras que se mudam, e a gente entende que é um planejamento, é algo que às vezes a pessoa tem que fazer a longo prazo, é um projeto de vida, então a gente tem que ter muita seriedade para tratar isso com vocês, muita responsabilidade, porque não muita gente vende apartamento, se muda, larga emprego, leva cachorro, papagaio, periquito, então tem que ter muito cuidado, a gente trata isso com muita responsabilidade, tá certo? É importante planejar com antecedência, é legal vocês adquirirem essas formações agora. Tem gente que precisa de muito tempo para se programar, tem gente que consegue ir logo. Mês passado mesmo eu tive 2 clientes que 2 anos atrás que eu conversei, expliquei, mostrei, parará, chegou o mês passado, ô Léo, tudo pronto, vamos aplicar, 2 anos depois, né? E aí vai viajar quando? Ano que vem, tá certo? Então, é um planejamento mais a longo prazo, tá bom? Outra coisa importante aqui, o pessoal que está lá no Canadá também, tem muitos clientes lá, alguns já estão fazendo PGWP, outros já estão com residência também, e o Canadá, eu também converso, acho muito importante esse planejamento, e quando vem com família, eu sempre, às vezes eu sugiro, você já conheceu, já foi no Canadá? Porque você está se mudando com, né, marido, cachorro, papagaio e tudo mais, e às vezes de repente ir para passar um mesinho, conhecer, fazer um curso, e depois fazer esse movimento de mudança também, né? E a galera que vai sempre, a gente manda o pessoal para um mês e de lá mesmo, normalmente do Canadá, eles já mandam mensagem, Léo, como é que faz para ficar? Como é que faz para voltar? Tanto que a gente até agora é interessante, a gente tem um suporte psicológico ao intercambista, né? E então o pessoal tem acesso a esse suporte psicológico antes da viagem, durante a viagem e depois. E aí quem fez intercâmbio costuma dizer, quando, né, sabe desse novo suporte nosso, fala, o pior é a volta. Então quando você volta do seu intercâmbio, então a galera do Canadá que vai passar um mês no Canadá volta tudo chorando.
querendo ficar, tá? Mas eu não vou enrolar muito, não, né? O pessoal começou a entrar aqui também, entrou mais gente, eu estava só para a gente esperar a galera entrar. Acho que tem mais alguma coisa importante para dizer. Não, mas eu vou apresentar vocês. Então, para quem não conhece, Leti aqui da esquerda para a direita, pelo menos na minha tela aqui, ou da direita agora. Letícia é agente regulamentada do governo canadense. Ela vai falar sobre migração, super legal. A Letícia também já está em Vancouver, certo? Não, eu moro em Vancouver há 8 anos, mas por uma acaso acabei de chegar no Brasil. Tá. Mas eu moro lá, Você mora em Vancouver há 8 anos, não é isso? Isso. Então, você vai ter contato com a Letícia também, para quando você for aplicar seus processos todos. O Paulo é a pessoa que aplica os nossos vistos aqui da agência também. Então, é a carinha aí que vai conversar com vocês, vai pedir toda a documentação, tá? O Diego, da Canadá Oeste, né? Da Universidade de Vancouver também, muito legal, que está com campus novo, né, Diego? Em Vancouver. Isso. Campus novo e bolsa de estudo para os alunos do Brasil de até 60%, né, Léo? O pessoal me pergunta, né? Foi hoje ou ontem? Nossa, mas 60% tal, como é que faz para... Não, cara, a bolsa está para todo mundo. Aplica que você vai pegar essa bolsa. A gente vai explicar tudo hoje. Isso. Mais para frente vocês vão entender por que eu trouxe o Diego está aqui também com a gente para falar. Como eu falei, a faca e o queijo na mão, porque você vai saber de imigração, você vai saber de visto, você vai saber sobre o programa, né? Os descontos, porque às vezes uma universidade no Canadá não é muito barato, que dê PGWP, que dê pontos para imigração, isso tudo a Canadá Oeste vai dar, né? Hoje ela é elegível para isso, certo? E com a bolsa, tá aí, tá bom? Não vou me delongar muito. Letícia, vamos começar com você, que o pessoal quer saber também sobre imigração, é um assunto bem interessante. Diga aí. Tá bom, na verdade eu vou passar para o Paulo, porque ele vai começar falando sobre Study Visa, que ele faz a aplicação de vistos, aí passa para mim e eu falo sobre Study Permit, tá bom? Bom, pessoal, boa noite. Só para a gente poder entender um pouquinho o desenho da aplicação do processo de visto. Então, para a gente poder que tudo isso possa acontecer, né, o projeto começar a ganhar vida, o primeiro estágio, que é o visto de estudo, ele tem que ser aprovado. Então, a imigração ela trabalha com traços de elegibilidade. Então, a gente tem a capacidade financeira, vínculos, a parte educacional aqui no Brasil, o curso que você vai estar elegendo, para a gente poder ter um match de profile, e aí sim a gente tem um visto aprovado. E aí, a partir do momento que você pise no Canadá, vai dar sua sequência na imigração com os próximos vistos, seja extensão, PGWP, a própria imigração, programa provincial, aí já seria o segundo estágio, né, do seu projeto de imigração em si. Então, a gente vai trazer as informações, principalmente agora nesse cenário de pós-Covid, como é que a imigração está se comportando, para a gente poder ter as informações bem assertivas nesse momento para o seu projeto. Vamos lá? Passa para mim, Diego, por favor. Então, basicamente, tá? Um filtro um checklist bem rápido para poder entender o que a gente vai precisar estar organizando para ter um perfil elegível a uma aprovação. A carta de aceitação, que é a Letter of Acceptance, é uma carta de aceitação do college, da universidade, junto ao governo, sinalizando qual é o programa, comprimento, base de valores, que o valor que vai estar expresso nessa carta que vai ser a referência para a gente fazer a capacidade financeira do projeto. Então, lembrando que, além dos valores expressos do programa, tem a questão da parte da subsistência exigida pelo governo. E tem uma variaçãozinha entre outras províncias para o Quebec, mas a gente vai estar focando hoje inicialmente para Ontário, British Columbia, que fica o mais assertivo para a gente poder ter uma ideia geral. Recursos financeiros, que vai ser a base dessa fonte de recurso. Então, não só a gente ter extratos com 3 meses consecutivos, apresentando solidez sobre a base de recursos, mas como também a imigração está sendo muito mais criteriosa na parte fiscal, ou seja, de onde provém esses recursos. Então, não é mais aquela questão de uma pessoa fez uma doação para minha conta, transferência entre amigos e vizinhos e afins. A gente tem que comprovar qual é a fonte daquele recurso. Foi um bem que foi adquirido? Foi uma herança que foi recebida? Então, não pode ser simplesmente juntar 3 extratos e aplicar o processo. Então, por isso que a gente tem que ter essa parte muito bem desenhada e, como o Léo falou, o tempo para a gente é determinante para ter um processo bastante homogêneo.
Vínculos com o Brasil. A gente tem uma questão, como a gente vai comprovar o que faz de fato motivos para retornar ao meu país de origem. Então, se eu sou um aluno acadêmico, vou tirar um ano sabático para uma qualificação de 1 ano e meio, 2 anos, que vai somar para abrir um leque de carreiras, né, quando eu voltar ao Brasil. Se eu tenho uma empresa aqui, se eu estou hoje atuando em alguma empresa, eu tenho meu contra-cheque, eu tenho meu Prolabore, se eu sou MEI, eu vou ter minha emissão de nota fiscal, o que me prende aqui. Então, às vezes, as pessoas, sei lá, pode acontecer uma confusão, eu tenho bens, eu tenho carro, e isso assegura o meu processo. Na verdade, não, é um combo de informações que a gente tem que estar sinalizando para ter um projeto bem redondinho. Então, se eu estou fora do mercado de trabalho há mais de um ano, se eu estou sem atividade acadêmica no meio e sem fazer nenhuma atividade, de alguma forma a gente vai ter que fortalecer esse vínculo, onde a gente vai estar trabalhando as estratégias dentro de cada cenário. E a carta de motivações, que a gente é a nossa defesa do processo. Então, eu tenho que convencer para o oficial que eu sou elegível, sim, a fazer essa qualificação. Então, é onde a gente vai trabalhar exatamente com as intenções genuínas daquele aplicante, com toda a base documental que está sendo aplicada como base de evidência. Então, o processo, basicamente, é informação versus evidências. Então, está bem sustentado nesse sentido. E agora, com a novidade do dia 2 de setembro de 2020, a exigência de tradução juramentada. Então, parte da documentação, a gente vai precisar de ter essa documentação traduzida para fazer a composição, sendo tradução em inglês ou em francês, que são os 2 idiomas oficiais do governo. E a gente, nesse momento, tá, isso é algo que a gente vai ter que acompanhar o desdobramento da imigração, porque realmente acumula muito os processos ao longo desse período de pandemia. Ontem mesmo, a própria imigração no Brasil, ela fez um webinar apresentando as informações, as tratativas, e eles passaram a informação que hoje o número de processos acumulados somam em 2.000 processos. E a ideia é que eles estão planejando que até dezembro desse ano eles consigam diminuir uma boa quantidade de processos, para aí sim voltar próximo da normalidade, né, em relação a prazo de avaliação. Então, a gente tem que estar trabalhando com a parte do intake, a parte de aplicação, que é uma métrica de 6 meses antes do início do programa, que é o ideal nos dias de hoje, para a gente poder ter uma aplicação mais confortável e não aquela com o coração batendo no pescoço. Pode passar, Diego, por favor. Pessoal, Paulo, só para pôr um adendo aqui também, para o pessoal conseguir situar, tá? Que momento que é o visto, como vai acontecer? Vamos colocar só na linha do tempo para chegar, né, para o pessoal conseguir entender um pouquinho aí, para não cair de paraquedas para eles. O processo, ele inicia como? Tá? Ele começa com um papo comigo. Tá? A gente vai conversar, a gente vai entender o teu perfil, vai fazer uma fazer uma filtragem ali, entender o teu perfil não só para o curso, para a parte acadêmica, o que você quer de vida, o seu planejamento, é tudo muito personalizado, tá? Ali, em cima disso, a gente acaba fazendo também uma avaliação sobre o perfil para o visto, né? Isso tudo que o Paulo está falando, ele é o profissional, ele é treinado, ele recebe todas as informações atualizadas, mas comigo a gente acaba fazendo uma avaliação para saber se dá para seguir, porque se de cara as coisas principais ali você não está cumprindo, a gente não vai seguir ou precisa fazer alguma adaptação. Vale lembrar que tudo, tá? De maneira geral, tudo é personalizado, cada um é cada um. Então, a avaliação do geral do perfil de visto, das documentações, o que o Paulo vai falar é de uma maneira geral. Então, tudo tem que fazer muito sentido, tá? Tem que seguir uma linha de raciocínio. Então, a gente vai conversar, vai encontrar o melhor programa para cada um, ver as condições daquilo. Dá para ir agora, dá para ir em 2021, dá para ir em 2022, tá? Igual o pessoal que, né, mês passado, que apareceu depois de 2 anos aí querendo aplicar. Por quê? Eles só podiam ir 3 anos à frente. Então, procure, a gente vai fazer esse levantamento. Precisa de inglês? Vamos fazer um projeto para o inglês. E aí, depois, entra para a faculdade. Então, vai ser assim. Depois que inicia um processo, então, vamos lá. Gostou do curso de Associate in Arts, que eu gosto bastante, o Diego sabe disso, lá na Canadá West. Beleza, o que precisa? A gente vai fazer a aplicação disso, né? O Diego vai explicar mais para frente como é que é essa aplicação. A gente vai receber, né, também os pagamentos direitinho de acordo com o que o curso precisa e vai receber a carta que é a LOA, foi a que o Paulo falou ali no começo, que é a carta que indica o início do seu curso, indica que a taxa mínima que o curso exige foi paga e vai anexar junto com todos os documentos.
Aqui, né, por exemplo, tem uma galera que vai grande, né, Paulo, em junho do ano que vem, julho do ano que vem, já para o Canadá. Eles estão em contato com o Paulo desde o mês passado. Por quê? Para não ter surpresa, para poder ir preparando toda a documentação, certo? Para na hora certa fazer a aplicação e não ter teu visto atrasado porque você aplicou, né, muito tarde, tá bom? Eu acho que agora deu para entender mais ou menos um pouquinho, se situar, né, passo a passo. Paulo, desculpa interromper, pode continuar. Nada que isso. E até pegando o gancho, Léo, que você acabou de falar, é quase um filho, tá? São 6 meses de antecedência para avaliação, que o sistema da imigração ele só acata aplicações com 6 meses de antecedência, e minimamente 3 meses de organização documental. Então, assim, não é 3, 4 documentos, a gente está falando de uma métrica aí, no barato, de 200 files, 200 arquivos aí para montar um processo. Quando é base familiar, a gente está falando de 600 a 800 arquivos. Então, realmente, assim, é um cômodo documental bastante extenso e não dá para trabalhar assim rápido, sabe? Realmente a gente tem que ter prazo. E é o que você falou, nenhum cenário ele é impossível. Às vezes a gente tem que trabalhar realmente com prazo. Em que momento esse perfil vai estar fortalecido o suficiente? Então, é nessa tratativa que a gente estuda caso a caso para realmente trazer uma estratégia mais elaborada para deixar aquele processo bem redondinho. Exatamente, porque não é simples, não é só aplicar. O pessoal acha que é só aplicar, e se só aplicar, você vai ter, o visto vai ser negado. Então tem que ter uma avaliação, tudo tem que fazer um sentido. O oficial, ele não te conhece, o oficial não está falando contigo no telefone, você não está dando te explicar a vida tua para ele está olhando a documentação. E se a documentação ele não entender, ele nega, certo? Por isso que a gente chama assim, o processo para ser aprovado tem que ser documentação cristalina, ou seja, não tem dúvidas. Então, esse é o cenário que a gente vai estar sempre ajustando para encontrar o alvo, né? Que a gente precisa ali naquela determinada situação. E aí, até talvez complementando um pouco o que você falou, da parte da aceitação do college, ele já tem que ser aceito pela universidade, ele tem que apresentar uma intenção se o college vê projeções acadêmicas a partir daquele curso escolhido. Então, assim, é um passo a passo, para quando a gente chegar na parte da aplicação do processo, a gente só vai basicamente justificar tudo aquilo que já foi trabalhado antes. Então, é um conjunto. Então, eu dependo do que o Léo passa para o cliente, do que o cliente faz com a universidade dá um aceite, aí chega para mim para a gente poder montar esse quebra-cabeça, né? Então, são informações soltas que a gente vai fazendo uma redação, para ficar redondinho. E aí, só para poder explicar um pouquinho da parte de recursos financeiros, tá? A gente vai sempre trabalhar com dólar, que é a referência que o governo utiliza para base referencial. Então, assim, se eu tenho um programa, tá? A gente vai sempre trabalhar com valores anuais, porque quem está em curso de 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai ser sempre contabilizado aquele número de meses sobre o programa como base de recursos, com uma variação sobre uma passagem aérea. Então, como a gente está falando de programas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai trabalhar sempre com o referencial anual, que a imigração exige. Então, se a gente tem hoje um estudante com aplicação individual, ele vai ter que comprovar os $10.000 da subsistência, mais a diferença do curso a que ele está elegendo. Então, vamos criar um cenário para ilustrar. A gente tem um aplicante, João, que ele vai fazer um curso, e o curso dele custa $17.000. Para ele poder ter a carta do aceite da universidade de aplicar o processo, ele tem que pagar antecipadamente um valor de $2.000. Vai ficar um saldo remanescente de $15.000. Esse saldo de 15.000 com mais 10.000 da subsistência é o valor que ele vai ter que comprovar para a aplicação do processo. Antes de pandemia, a imigração estava trabalhando com o primeiro ano do curso, independente se era um curso de 1 ano, 2 ou 3, seria o valor referencial do primeiro ano de tuition, que a gente chama, que é o valor do programa, com mais esse 1 ano de subsistência, que seria os $10.000. Porém, pós-pandemia, a imigração está exigindo, sim, o valor cheio do programa com mais esse primeiro ano. Então, o valor que já foi pago, a gente vai estar utilizando os recibos que foram feitos para a instituição para poder abater sobre a capacidade financeira. E aí a gente faz um cálculo final apresentando os valores em reais versus o câmbio daquele dia da aplicação, apresentando a liquidez mínima exigida. E isso vai funcionar sempre se tiver adicionais, como casal, familiares. E aí, lembrando, se eu tenho um casal, eu vou ter um adicional de $4.000. E para cada subsequente de dependentes, geralmente crianças, a gente vai ter o valor de $3.000 para cada criança. Então, esse seria o valor mínimo do mínimo. Porém, a gente tem um asteriscozinho. A gente está tendo períodos de pico de câmbio muito elevado. Então, durante a pandemia, ele saltou de 3,80 para 4,45. Então, assim, quando a gente fala em dólar, a diferença é muito agressiva.
É óbvio que tudo isso é considerado pela imigração na época da aplicação que foi feita, a gente só não pode ter uma discrepância muito alta. Então, se na aplicação o valor apresentado era 80 mil, por exemplo, e aí com a evolução do câmbio ele chegou a 95, e ele tinha 90 na conta, tem sido aprovado. Agora, quando tem uma distância muito alta, por exemplo, de 25 mil, 30 mil, aí realmente pode ocorrer a recusa. Isso aí é factível. É o que aconteceu durante a pandemia. Então, por isso que a gente tem que ter isso muito desenhado, porque o câmbio de hoje é referencial, não é normal esse câmbio elevado, é bastante importante a gente frisar isso. Então, a gente tem uma série de fatores que está contribuindo para essa alta do câmbio. Eleição dos Estados Unidos, tem a questão, a nossa situação socioeconômica, que isso acaba impactando também. Então, assim, a previsão até de economistas, que a partir também de dezembro, isso dá uma acalmada e a gente tem um câmbio um pouco mais equilibrado para a gente poder estar tendo trabalhar essa parte financeira também do projeto. Dúvidas de vocês? Léo, eu posso complementar? Não, pode continuar aqui. Vamos lá em relação... Tem umas perguntas aqui, que eu vou fazendo mais para o final, tá bom, pessoal? E aí, processamento de vistos, tá? Antes de pandemia, o período de uma métrica, né, de uma avaliação, girava em torno de 6 a 8 semanas no período total. Então, só uma timeline da aplicação. Submeteu a aplicação online, uma média de 24 horas já é solicitado automaticamente o pedido de biometria. Essa biometria, hoje, os centros autorizados ainda estão fechados para atendimento ao público. De São Paulo e Recife, que eles estão abertos para recebimento de passaporte, para receber a etiqueta final do processo, ou seja, processos hoje estão sendo finalizados de clientes que já coletaram a biometria em algum momento, ou em processos anteriores, ou conseguiram fazer a coleta biométrica antes do fechamento. E hoje a base referencial são de 28 semanas. Então, enquanto os centros biométricos não retornarem efetivamente, boa parte das aplicações não vão ser finalizadas no momento atual. E a previsão também é que até dezembro eles já tenham esse reforço de abertura. Então, é bastante já otimista para a gente já ter retornado, fazer a diluição dos processos para quem já estava acumulado lá atrás, no início da pandemia. Então, isso foi muito bom. Isso começou agora no finalzinho do mês de outubro. Então, muito bom. Pode avançar, Diego. E aí, o que acontece? Além da parte processual, terminando aquela timeline, né? Aplicou, vai ter o pedido de biometria. Quem não providenciou o exame médico pode ser feito de forma antecipada, que a gente chama de upfront, ou a gente pode aguardar o pedido oficial, que aí há uma métrica de 4 a 5 dias, a clínica já reporta isso automaticamente para a imigração e em sistema ele já aparece como já concluído, né? Já foi feito com sucesso. Além disso, foi adaptado duas situações. Quem estava com o intake, né, para setembro, que é o principal intake do Canadá, que é o início do curso, geralmente é janeiro e setembro, eles entraram com uma tratativa provisória, que é o processo dividido em duas fases. A primeira fase, a pessoa precisava atender a elegibilidade, capacidade financeira, propósito do programa, e a segunda fase seria a coleta biométrica, exame médico e etiqueta do passaporte. Com essa divisão dos processos, nessa primeira fase, quando ele já atendia essa elegibilidade, ele está recebendo uma pre-approval, uma carta de aprovação que dá direito a esse estudante fazer o curso online. E isso foi uma sacada bem inteligente da imigração, porque quem está com intenção de já iniciar o programa ainda em 2020, e a pessoa vai ter economia de acomodação, alimentação no seu país de origem, e o Projeto Canadá vai estar rodando. Então, isso é muito inteligente para quem sabe aproveitar essa oportunidade. Porque quando a fronteira já estiver diluída, o processo finalizado, a etiqueta certinha no passaporte, ele já vai estar apto para poder embarcar e ele já ganhou aí pelo menos um semestre do projeto dele. Então, a chance de ele já começar no PGWP, ele já está um passo à frente de muita gente em 6 meses. Então, assim, a gente tem que saber ver as oportunidades. Muitas pessoas ficam desanimadas, mas tem que fazer à distância. Mas, assim, pelo cenário atual que nós temos, eu acredito que seja o caminho mais assertivo para a gente poder manter o projeto e, ao mesmo tempo, tirar proveito dessa parte. Então, no grosso, o projeto em si ele vai ficar muito mais enxuto, economicamente falando. E aí, com essa introdução, né, dessa carta, a pessoa fazendo um curso online, agora tem mais duas obrigatoriedades, que é assim que a pessoa já tiver com tudo certinho para poder embarcar, a instituição, né, o college, a universidade, precisa ser aprovado pelo Programa Provincial sobre o Controle do Covid. Então, a quarentena obrigatória é de 14 dias,
tem que estar endossada pelo aquele college. Então, foi intitulado sobre os colleges com aprovação DLI. Então, o DLI é o número de registro da instituição com o governo, e aí, com esse planejamento, apresentou para o governo que vai ter monitoramento de 14 dias para aquele estudante internacional, que ele vai ter acesso à alimentação, medicamento, se ele for testado positivo, ele vai ter apoio médico, sem ter nenhuma garantia, aliás, ele vai ter a garantia que não vai ter contato com nenhuma outra pessoa, é isso que precisa ser apresentado. Esse documento vai ser encaminhado para o próprio estudante para apresentar aos oficiais de fronteira, com um adicional, nunca acaba, mas a última fase, ele vai ter que baixar o aplicativo chamado ArriveCan, que é um aplicativo sinalizando o dia que ele já chegou no Canadá, qual é o plano que ele tem de quarentena, e ele vai ser monitorado diariamente. Ele tem que apresentar o estado de saúde dele. Olha, hoje eu estou bem, hoje eu tenho febre. Então, eles têm que ter esse controle, porque isso está sendo monitorado. A imigração está mandando funcionários, colaboradores para fazer a checagem se realmente a quarentena está sendo exigida, e quem está pulando fora está tomando multa. Então, assim, pode haver deportação, pode ter visto revogado. Então, assim, é sério o controle. Estão flexibilizando a entrada, mas com condutas que a gente tem que cumprir para poder fazer tudo certinho. E 14 dias, a gente sabe que não é tão difícil. Principalmente para quem está embarcando por agora. Vai estar chegando no inverno, friozinho, então não vai ser tão sofrido como se fosse em julho ou agosto. Não tem que ficar batendo perna no frio, né, gente? Exatamente. Alguma dúvida nessa parte, Léo? Que às vezes é muita informação, talvez eu não consiga Na verdade, é só para deixar claro, teve pergunta aqui, a gente vai falar disso, mas PGWP, tá? PGWP é Post-Graduated Work Permitted. Significa o quê? Se você não entendeu, você não pode fazer uma faculdade. Mentira. É um visto, né? É um visto para você ficar no país após a formação. Então, você está lá na Canadá West, terminou o teu diploma lá de 2 anos, você vai poder, é elegível para aplicar e ganhar mais 2 a 3 anos para ficar no país com visto de trabalho. Então, é PGWP. Então, é muito interessante você correr atrás de um curso, né, elegível também por conta disso, naquele momento, justamente pela continuidade ali. A Letícia vai falar disso na sequência também. Mas PGWP é isso, tá certo, pessoal? Pode continuar. Isso aí. Avança aí para mim, Diego. Acho que agora é... Bom, vou entrar então, falar que ele já começou falando sobre o PGWP. Obrigada, Paulo, porque a gente trabalha sempre juntos nessa parte de... O Paulo fala sobre entrar no Canadá, você precisa de um visto, ele falou sobre etiquetagem no passaporte. Então, o aluno, ele está no Brasil, ele aplica para o visto dele com a Letter of Acceptance, somente, isso eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? Somente com uma carta, não adianta pular etapas, tem que ter uma carta primeiro na mão, tem que ser passado, passa pelo Léo, chega no Paulo, com a carta de aceitação da faculdade. Então, com essa carta, ele vai aplicar para um visto, ele tem uma etiqueta no passaporte, que é o visto de estudo. Chegou no Canadá, ele vai ter um permit. Então, a permissão de estudos, que é o seu status no Canadá, esse estudante só vai receber quando ele pisar no Canadá. Ele entrou no Canadá, o oficial vai te dar uma carta mesmo, né? Então, é o Sub-Study Permit, que tem o nome da faculdade, a duração. Então, esse é o seu status. Visto para entrar, agora vamos falar sobre Study Permits. Quando quem vem estudar no Canadá, e até vocês falam sobre, tem aquele pessoal que chegou, se apaixonou e quer ficar, eu estou muito acostumada com isso nesse tempo todo que eu estou lá, e por isso que eu acho que é muito importante a gente falar sobre os benefícios de um Study Permit para quem tem interesse em estudar e trabalhar durante um período curto de estudo, de 1 a 2 anos, ou mesmo quem tem interesse em continuar no Canadá, quem tem interesse de continuar no Canadá no PGWP, que a gente já falou sobre, para ter uma experiência canadense de trabalho, mesmo que a pessoa não tenha interesse em migrar, mas ela tem um interesse em estudar, trabalhar e ter essa experiência para voltar para o Brasil com essa bagagem, é uma opção. Ou me apaixonei pelo país e quero continuar lá, e aí a gente já fala sobre imigração. Então, Diego, pode passar para a próxima, por favor? Então tá, a pessoa chegou no Canadá e acho que pulou... Não, é esse mesmo? Era esse mesmo, né? É do Study Permit, tá bom. Tá certo, que eu tinha tirado um slide. Então, cheguei no Canadá, eu tenho um Study Permit. Vamos falar sobre a University Canada West, né? Eu estava até olhando os programas que vocês têm, Diego, que eu acho que não tem nenhum programa de diploma certificado. Seria só Masters, né? E o Associate e Bachelor's, né? Bachelor's Degree. Todos os programas, certo? Todos os programas são elegíveis, isso eu acho bem interessante, porque não é toda a faculdade, não é todo o programa que o aluno ele vai poder trabalhar enquanto estuda
inclusive do PWP, não é todo o programa que é elegível ao Post-Graduation Work Permit. Eu estava vendo isso antes, né, porque eu queria confirmar que todos os programas que vocês oferecem são elegíveis, isso é muito importante. Então, a pessoa, quem tem interesse em fazer um programa no Canadá, 1 ou 2 anos, é um tempo muito longo. E o que é interessante, que é super positivo para as pessoas, que esse Study Permit, ele vai permitir que esse estudante trabalhe no Canadá. Então, ele vai ser um estudante de 1 ou 2 anos de programa, né, geralmente tem que ser pelo menos acima de 6 para poder trabalhar. Então, esse período inteiro, ele está elegível a trabalhar no Canadá, que eu acho muito positivo, mesmo que seja para ficar pouco tempo no Canadá. Então, até 20 horas semanais ele pode trabalhar onde for, não precisa ser na área dele, pode ser em outra área. E é interessante também que eu não sei também dos programas, eu tenho quase certeza que vocês têm também Summer Off, eu não tenho certeza. Se tem um break no programa, o aluno ele vai poder trabalhar full-time. Então, ele pode trabalhar part-time durante o programa inteiro, até 20 horas semanais, e full-time, se for um break, pode ser de Summer Break, ou mesmo de Natal, Réveillon, né? Não sei como funciona direito os seus breaks de vocês. Só fazendo um comentário, Letícia, sobre essa parte, a cada 9 meses de estudos completos, né, falando da Universidade de Canadá Oeste, que seriam 3 termos, o aluno tem direito a um break dos próximos 3 meses, e que representa um termo. Então, são 3 termos estudando e trabalhando part-time, como você pontuou muito bem, e um termo que ele vai poder se dedicar ao trabalho full-time a outros projetos que ele queira. Excelente, então eu acho isso muito, muito válido, né? Porque o aluno eu acho que tem aquela parte do aluno estar um pouco cansado da faculdade, quer tirar um break, e se ele quiser trabalhar, ele vai poder ganhar um dinheiro de full time nesse momento. Ótimo. Esse aluno que aplicou para o Study Permit, né, no caso, a gente está falando de University of Canada West, todos os programas são elegíveis, ele vai poder trabalhar durante o período todo do programa, e terminou esse programa, ele está elegível ao Postgraduate Work Permit. Então, Postgraduate Work Permit, eu completei meu programa, eu sou elegível a aplicar para esse PGWP, né, que agora ele tem um Work Permit, ele vai passar de um status de estudante para worker. Ele pode ficar no Canadá até 3 anos, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, então ele vai poder estar agora no Canadá como trabalhador. Isso eu acho, sinceramente, eu sou muito apaixonada pelo Canadá, mas eu acho incrível você ter um programa que você pode ficar lá após a conclusão do seu programa, porque estudar lá não é fácil. Então, assim, essa época do estudo, todo mundo reclama, fala, estou estudando pra caramba, mas depois você vai poder ser um trabalhador e você tem uma graduação no país. Então, estamos falando de programas que têm essas duas elegibilidades. Então, se é um aluno solteiro, ele vai poder trabalhar durante o programa, ele vai aplicar para um PWP se ele quiser. É muito importante falar que ele não precisa estar trabalhando para aplicar para um PWP. A não ser que ele seja casado, tenha filhos, casado, aliás, desculpa, se ele tem um cônjuge, ele sim vai precisar trabalhar, mas assim, se ele é um aluno, foi solteiro para o Canadá, ele estudou, ele não quis trabalhar, não precisa também trabalhar, ele está mesmo assim elegível, tá? Então, é uma aplicação mais simples do que entrar no Canadá, do que a primeira, então ele está elegível. O Canadá, ele está te dando essa oportunidade de continuar no país. Pode passar, por favor, Diego? Se esse aluno foi para o Canadá, vocês estavam falando sobre famílias que estão indo hoje em dia para o Canadá, que querem migrar, ou então que querem ter essa experiência com a família toda, né, com o spouse, marido, esposa ou crianças, esse spouse, esse partner, que é o marido ou esposa, ele vai poder trabalhar mais de 40 horas semanais, ele pode trabalhar full time. Então, vamos pensar numa família que resolveu fazer um mestrado lá, que vocês têm um Masters, né, o MBA. Esse spouse, esse marido ou sua esposa, vai poder acompanhar esse aluno trabalhando full time, em qualquer área. Isso também eu acho muito interessante, porque é uma família que, né, queremos todos juntos, mas não queremos separar a família. Outra coisa muito interessante também para quem vai com filhos. No Canadá, se a criança, depende da idade escolar, depende da província, em BC são 5 anos, em Ontário 4, depende da província, vai mudar essa idade escolar, mas se é uma família que tem filhos, essas crianças têm acima de 5 anos, em BC, Vancouver, onde nós estamos, eles vão ir para a escola gratuita. Então, se é uma família também grande, isso eu acho importante falar, não porque eu quero promover coisas gratuitas que o Canadá está oferecendo, mas é um benefício que o Canadá está oferecendo para a sua família, desse aluno que ele está investindo na educação no Canadá. Então, ele tem um interesse, né, a gente vai falar sobre imigração depois, em oferecer esses benefícios, porque esse estudante, provavelmente, existe uma chance muito grande de ele se tornar, de repente, um novo imigrante lá na frente. Então, ele tem esse interesse, sim. Não é que tudo é gratuito, mas é um benefício que o governo está oferecendo. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque tem famílias que querem ir e, às vezes, não sabem que os filhos têm esses benefícios. Então, se um que está no high school ou que está no elementary, ele tem esse benefício. Isso é muito interessante. Então, na hora que você faz as contas, né? Se você pega uma família que tem aqui, ela paga, tem 2 filhos, ela paga lá, né? Dependendo de uma capital, vai pagar 2.000 para cada escola de filho, né? O custo de vida e tudo mais. Na hora que você leva isso vai fazer uma faculdade no Canadá,
o preço de um curso, você pode levar todo mundo, a escola é gratuita, no final das contas fica mais barato, entendeu? Exatamente. Um MBA, né? O Diego vai falar o valor de um MBA, né? Que está com bolsa, inclusive, daqui para frente. Ele fica muito mais interessante do que fazer um MBA aqui no Brasil, que, né? Então, tem benefícios. Na hora que a gente bota na ponta do lápis ali, você vai ver que é muito interessante. Mas pode continuar, Letícia. Eu concordo com você. Eu vou parar de interromper. Não, mas obrigada por falar sobre isso, porque isso é muito importante. Eu também trabalhei muito tempo com educação e era muito interessante quando conversar com uma família que fala, poxa, mas eu vou pagar em dólar? Deixa eu fazer as contas, é caro, né? Eu falei, não, depende. Você tem quantos filhos? 3? Não, então tá muito barato. Quanto você paga de plano de saúde? Quanto, assim, eu sou residente permanente, eu não pago nada. A gente até falou, não sei se o Diogo vai falar sobre isso, sobre estudantes, é um valor menos de $50 para um plano de saúde, hoje em dia, que o estudante voltou a pagar, né? 30 e poucos dólares, é uma coisa irrisória. Então, quando você põe numa planilha, quanto você vai gastar é realmente, assim, no caso, né, uma família com filhos, por exemplo, né? Quando não tem filhos também, que a pessoa às vezes não tem filhos, vai só com o marido e fica pensando, poxa, mas eu vou estudar, eu vou trabalhar só até 20 horas semanais. Olha, eu tô numa cidade que é cara, Vancouver não é uma cidade barata, eu conheço muitos casais que eu já auxiliei, né, nesse processo, que todo mundo é unânime. Todo casal, tá, sem filhos, que um está trabalhando 40 horas semanais ou mais, que é o cônjuge, e o estudante trabalhando 20 horas semanais, conseguem pagar as contas. Você consegue viver e bem, tá? Em uma cidade que não é barata. Então, você consegue ter lazer, pagar o seu aluguel. Então, assim, colocando na ponta do lápis, se você tem esse valor, investimento do educacional, você consegue manter sua casa trabalhando. Claro que isso vai mudar de família para família, que tem aquelas famílias que têm criança pequena, que vai para a creche, aí já é outro planejamento. Então, sim, você tem razão, essa parte do financeiro, que no final, botando na ponta do lápis ali, acaba às vezes sendo mais barato. Bom, então esses são os benefícios para estudante indo solteiro ou estudante indo com família. Pode passar também, Diego, por favor? Só falando sobre o PWP, que eu falo que é a cereja do bolo, né? Você poder estudar e depois que você acabou de estudar, alguém fala, opa, você quer continuar no Canadá? Você pode aplicar para um PWP. E é uma aplicação mais tranquila e mais simples, porque é uma elegibilidade. O governo está dizendo o seguinte, você estudou aqui no meu país, então eu estou te oferecendo a possibilidade de aplicar para um Work Permit. Isso aqui é muito importante, porque se um brasileiro hoje chega para mim e fala que é muito comum receber e-mail, Letícia, eu quero trabalhar no Canadá, eu não quero estudar, eu não quero emigrar, eu quero trabalhar. Não é possível, não é possível, desculpa. Você não pode chegar e aplicar para um Work Permit. Eu quero aplicar. Peraí, você tem um trabalhador, você tem uma empresa que está te oferecendo uma vaga, e também não é um papel que é uma empresa que está te oferecendo uma vaga, não é tão simples assim. Então, para uma empresa oferecer uma vaga de trabalho para o internacional, claro, o Canadá tem acordos com vários países, mas não é o caso do Brasil. Então, para um brasileiro aplicar para um Work Permit, ele precisa de uma vaga. E não é tão simples, porque não é, como eu falei, não é só uma oferta escrita. Ele vai ter que passar pelo órgãos do governo que vão ter que dizer, bom, nós pesquisamos aqui, essa empresa não conseguiu contratar um canadense, então você vai poder sim contratar esse brasileiro. Não é simples. Então, assim, você poder estudar no Canadá e ter a possibilidade de aplicar para um Open Work Permit sem ter um employer, sem ter uma empresa te oferecendo uma vaga, é a cereja do bolo. Eu digo que é de ouro essa oportunidade. Mesmo que essa pessoa queira apenas ter uma experiência de trabalho no Canadá. E aí, temos dois cenários, né? Se o programa for de 2 anos, ele vai poder aplicar para esse PGWP de até 3 anos. Então, novamente, ponta no lápis. Você estudou durante 2 anos, esses 2 anos viraram 5. Você investiu no pagamento de um programa de 2 anos e agora você tem 5 anos de experiência canadense. É o suficiente, até para uma pessoa, por exemplo, um casal, o investimento que ele usou no programa educacional, ele pode se recuperar se ele tem interesse, tá? Se é o caso dessa pessoa. Se o programa ele tiver uma duração menor do que 2 anos, essa duração do PGWP ela é menor. Então, a regra é essa. Menor do que 2, ele vai ser de acordo. Eu fiz um programa de 1 ano, então provavelmente você vai ter um PGWP de 1 ano. Fiz um programa de 1 ano e meio, provavelmente de 1 ano e meio. Somente o de 2 que ele te dá realmente 3 anos, né? Que o governo oferece esses 3 anos. Pode passar também, por favor, Diego? Bom, então a gente está falando sobre estudar e trabalhar no Canadá. Para quem tem esse interesse de estudar, ele vai poder trabalhar, que isso é excelente. Nesses programas que a gente está falando, né, da University of Canada West. Se ele, por acaso, escolheu outro programa em outra faculdade,
ele tem que verificar se esse programa se é elegível, tá? Isso é muito importante, que não são todos os programas que são elegíveis. Aí, se essa pessoa vai para o Canadá, ele estudou, ele se apaixonou, eu conheço gente que se apaixona em 1 semana, em 6 meses, e ele agora quer se tornar um residente permanente, tá? Então, pode passar também, novamente? Então, assim, o que o governo, ele tem interesse, tá? Então, eu até escrevi aqui, né, que o IRCC, que é o governo canadense, a parte de imigração, eles desempenham esse papel fundamental na atrair e reter estudantes internacionais. Por quê? Porque ele está buscando mão de obra qualificada. Olha que interessante, você foi para o Canadá, você estudou no Canadá, você trabalhou no Canadá, sua família, se você é casado, né, ele também trabalhou, seu cônjuge trabalhou no Canadá, então você está ganhando tudo o que ele quer, mão de obra qualificada e no país dele. Então, ele tem sim esse interesse. Então, é claro que não é que uma pessoa que esteja no Brasil, que nunca morou no Canadá, nunca estudou, ele não tem a chance, ele tem, mas ele vai ter muito mais chance se ele estudar e trabalhar no Canadá. Isso é na prática, porque a gente está falando sobre um sistema também de pontuação, que eu vou falar mais à frente. Quando você estuda no Canadá, você ganha pontos. Então, a imigração decidiu que um programa de 1 ou 2 anos, ele vai ganhar 15 pontos. Ele vai ter 15 pontos a mais do que ele já tinha em relação à idade, experiência profissional. Se for um programa de mestrado, doutorado, ou um programa de bacharelado, né, de 3 anos ou mais, ele vai ganhar 30 pontos a mais do que ele já tem no perfil dele. Então, sim, essa parte de, se ele tem esse interesse, se ele já percorreu esse caminho de estudar e trabalhar, ele vai ter mais chances, tá? Além disso, quando você entra no Canadá, quando você está fora do Canadá, você tem uns programas limitados em relação à imigração. Chegou no Canadá, pisou ali, está estudando, está trabalhando, você agora tem programas provinciais. E dentro dos programas provinciais, eles têm aqueles programas para estudantes internacionais, programas para trabalhadores com experiência e oferta de trabalho no Canadá. Então, você começa a ter assim, um leque que você não tinha enquanto não chegou no país. Pode passar, por favor? Tá, e aí eu falo um pouquinho sobre o Express Entry, porque a gente, hoje em dia, desde 2015, é o Express Entry que gerencia as aplicações de PR. E eu ouço muito as pessoas falarem, quando eu converso com amigos, mas falam, qual o programa que você imigrou? Eu migrei pelo Express Entry. Não, você não imigrou pelo Express Entry. Ele só gerenciou a sua aplicação. Você, de repente, migrou pelo Canada Experience Class, você teve 1 ano de experiência canadense. De repente, você migrou pelo Federal Skilled Worker Class, que é um profissional qualificado, que ele tinha pontuação antes de chegar no Canadá, ele conseguiu aplicar, ele foi diretamente, né? Então, o Express Entry é um programa de gerenciamento dessas aplicações. É importante, muito importante falar sobre isso, porque isso mudou bastante a imigração canadense. De 2015 para cá, antigamente, até 2015, eu fui para o Canadá a primeira vez em 2008, tem muito tempo, era assim, existia uma lista de profissões em demanda, né, de profissionais em demanda, que, sou engenheiro e minha profissão está aqui na lista. Então, tá bom, então você pode aplicar para imigrar. Então, era totalmente assim, precisamos desses profissionais. Agora não é mais assim. Agora nós precisamos sim de profissionais qualificados, porém, eu quero primeiro, vamos ver se você é elegível, se você tem uns requisitos mínimos, aí tem idade, formação acadêmica, experiência profissional. Aí, que é muito comum, né? A gente trabalha com muitos brasileiros qualificados, fala, Letícia, eu sou elegível, eu entrei lá eu criei meu perfil no Express Entry, eu sou elegível, tá bom, mas você tem pontos, porque a primeira parte eu tenho que saber se você é elegível, ótimo que você é elegível. Agora é a parte de pontuação, que é isso que o Express Entry fez de 2015 para cá. Então, não adianta mais você ser um profissional qualificado, que fala inglês, avançado, que tem uma experiência de 10 anos, você também tem que ter pontos, você tem que ser competitivo nesse pool do Express Entry. Então, quem é o candidato ideal, né? Quando a gente analisa a pontuação, é a pessoa que tem o inglês, ou que fala inglês e francês, ou que fala o inglês, ou uma das duas, né, fluentemente, que tem um grau de escolaridade alto, que tem experiência profissional, ou dentro ou fora do Canadá, tá? Ou ambos, e que tem uma idade jovem, né? Então, assim, até 29 anos é excelente, passou dos 29 você vai perder um pouco de pontos na idade. Então, esse é o candidato ideal. E aí, novamente, estudar no Canadá, você vai ganhar pontos extras, né? Pode passar, por favor, Diego? Bom, como eu falo bastante, até no final eu quis falar um pouco sobre a parte de números, né? Que a gente fala sobre visto de entrada, o trabalho, e aí a pessoa fala assim, tá bom, mas por que eu vou emigrar, né? Mas me dá motivos para emigrar. Bom, ou então fica pensando assim, será que eu tenho chances, né? Olha só, eles acabaram, agora dia 30 de outubro, eles acabaram de atualizar que eles têm um projeto para os próximos anos, por causa da pandemia, eles aumentaram o número de imigrantes para os próximos 3 anos. Então, são 401
2021, depois 411 para 2022, 421 para 2023. É muitas. O Canadá ele precisa de mão de obra qualificada. Não é porque é um país bonzinho que quer trazer as pessoas para virem para o Canadá, não. A questão é, eles precisam de pessoas para o replacement, né? A população está envelhecendo e não tem quem faça o replacement dessa mão de obra. E a economia está crescendo, então eles também estão precisando de novos trabalhadores. Então, primeira parte, quando a pessoa fala para mim, o que você acha sobre migrar? Eu falo que sim, é um país que está crescendo e que precisa. Eles precisam. E a próxima tabela, por favor, Diego. A gente vai falar sobre British Columbia, que é onde nós estamos, né? Onde a University of Canada está, onde eu estou, onde eu moro. Isso aqui é o seguinte, o governo ele faz um projeto, ele faz um forecasting para os próximos 10 anos, uma projeção de qual a mão de obra que a gente vai precisar nos próximos 10 anos. Eles sempre vão atualizando a cada ano. Então, a gente vê que nos próximos anos eles precisam desse replacement, que são quase 70% de pessoas que vão entrar nessa mão de obra de pessoas que estão se aposentando, e da economia, 31% da economia que realmente está crescendo vai abrir novas posições. E o que eu acho que é muito importante falar, porque existe quando eu fui para o Canadá, foi há muitos anos atrás, né, quando eu fui a primeira vez, o pessoal, você vai morar no Canadá? Você vai trabalhar o quê? De que lá? Tinha aquela ideia de que você ia para o Canadá como o pessoal, como Estados Unidos, né? Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer faxina, você vai limpar banheiro, não sei o que lá. E, sinceramente, já limpei, já fiz faxina, já fiz tudo. Mas eu falo para as pessoas, e quando eu ouço clientes falando, não, Lisa, porque eu sou para a porta da obra, eu vou chegar aí, eu trabalho em qualquer coisa, eu falo, que legal que você vem com essa atitude, mas para que trabalhar em qualquer coisa, em qualquer posição que aparecer sabe? Por quê? Se você tem uma qualificação, olha só esse segundo gráfico. Eles vão precisar os verdes mais escuros, né, são de profissionais, 77% de profissionais que já têm uma formação acadêmica, que tem um bacharelado, que tem um doutorado, mestrado. Por que você está focando? Por que a pessoa chega com essa mentalidade de focar em qualquer trabalho, entry-level job? Eu sempre falo, entry-level é para você entrar e depois sair. Você vê o canadense, ele entra no entry-level, ele vai trabalhar no café, no restaurante, mas ele não fica ali muito tempo. Ele tem uma rotatividade, então ele está na faculdade, ele vai pegar o entry-level job. Você é um brasileiro que está chegando no Canadá, você vai pegar o entry-level, você acabou de chegar, você não tem ainda network. Então tá ok, mas sempre com a mentalidade que é você está num local que precisa de mão de obra qualificada, que o seu bacharelado, o seu mestrado, ele vai, pós-graduação, a gente tem muitos brasileiros aí que estão com pós-mestrado, que isso é valioso. Então, assim, eu acho que ter em mente de que é um mercado que está precisando dessa mão de obra qualificada. É isso, gente. Eu falo bastante, então também se tiver perguntas depois pode... É assim, pessoal, o Diego vai comentar agora também sobre os cursos, só para finalizar, é o seguinte, tudo aqui está sendo falado de uma maneira mais resumida possível, porque o meu assunto, se for deixar eu falar, é mais de hora. A Letícia é mais de hora, o Paulo é mais de hora, o Diego é mais de hora. Então, a gente está tentando compilar algumas informações importantes e depois anotem as dúvidas, me procurem que a gente vai conversar, tá? O fato é, pergunta aqui respondendo para deixar para o Diego, caminho mais rápido, mais econômico para emigrar é através do estudo, porque o estudo você vai te capacitar, a quantidade de ponto vai passar normalmente, acaba passando a nota de corte, né, Letícia? E você, ao mesmo tempo, vai poder trabalhar enquanto estuda e depois só trabalhar e, consequentemente, acaba emigrando, tá bom? Diego, conta para mim essas bolsas, conta para mim sobre esses cursos. Beleza, Léo. É só o processo, agora tem que pôr em prática. Fala aí. Queria dar boa noite a todo mundo novamente, né? Falar que eu sou o Diego Silva, sou representante da University of Canada West aqui no Brasil. Não só o caminho, talvez, né, Léo, como você falou, mais rápido, mas como também o mais valorado pelo governo canadense, eu acredito. Vou falar rapidamente, pessoal, da University of Canada West. A University of Canada West, a UCW, ela é uma universidade privada, né, localizada em Vancouver. Todos os nossos cursos são na área de business, então, para quem está procurando aí administração, marketing, alguma matéria relacionada para business, fique atento aí à nossa apresentação. Apesar de ser uma universidade bem grande, a gente está falando de mais de 3 mil alunos, indo para 3.400 do campus novo, a gente preza muito pela qualidade de uma educação mais individual, mais personalizada, e por isso a gente tem uma média de alunos de cerca de 25. Diferente de outras instituições também, hoje a gente tem 4 possibilidades de intakes. Acho que foi o Paulo que falou que tradicionalmente, geralmente, é janeiro e setembro. Hoje a UCW possui 4 intakes, que seria janeiro, abril, julho ou outubro, o que acaba dando maior flexibilidade no seu planejamento, diante de todos esses imprevistos que a gente vive também, do processo de visto, que hoje, né, a aplicação está se tornando um pouco mais longa, etc.
Os professores da gente também acabam sendo um destaque à parte. A maioria dos professores tem PhD ou trabalham em grandes multinacionais em British Columbia, em Vancouver, trazendo o que há de melhor em termos de metodologias, ferramentas para dentro da sala de aula. Aqui é o nosso novo campus, a gente está inserido dentro desse complexo arquitetônico, que é o complexo da Vancouver House, descrito pela emissora CNN como uma das construções mais esperadas desse nosso ano de 2020. A UCW ela vai ocupar, a gente abriu agora em outubro, né, 19 de outubro, a gente passou a receber novos alunos internacionais também, e a gente passou a ofertar aulas presenciais nesse novo endereço. A gente conta com 2 desses prédios menores e uma capacidade para mais de 3.400 alunos. E aí, Léo, aproveito para convidar todo mundo a seguir o nosso Instagram para o Brasil, que é o @estudionaUCW, onde você vai poder estar vendo mais fotos e vídeos desse nosso novo endereço. A gente passou a ter 2 campos e a gente está muito orgulhoso e feliz de poder dividir isso com vocês. Quem já aproveitar esse webinar para embarcar junto com o Léo, com o Paulo, com a Letícia, comigo, já vai poder ter aulas nesse novo endereço. Aqui é a fachada do nosso campus atual, né, que é o prédio da London Building. É um prédio icônico, histórico, datado aí de 1912, que abriga a UCW desde o momento que a nossa universidade foi criada lá atrás, em 2004. Tá? Por que Vancouver? A Letícia falou super bem, a gente só coloca alguns highlights aqui, alguns destaques bem simples, mas Vancouver a gente está falando de uma das melhores cidades do mundo para se viver, sempre ranqueada entre as 5 melhores, uma cidade bastante segura, uma cidade de altos índices, né, em rankings também educacionais, um clima muito mais ameno quando comparado ao restante do Canadá. Eu mesmo morei em Toronto e posso dizer que Vancouver possui um clima muito mais atraente para o brasileiro no geral. Também é uma cidade lindíssima, muito conhecida pelas suas belezas naturais, a cidade que mais possui parques urbanos no mundo. Então, não só Vancouver como British Columbia tem muitos atrativos para vocês brasileiros, né, para nós brasileiros, para imigrar, trabalharmos, estudarmos e iniciarmos uma nova vida no Canadá. Em relação aos nossos programas, pessoal, hoje todos os nossos programas são elegíveis ao PGWP, como a gente falou no início, né? Hoje a gente tem programas na área de undergrad, a gente oferece 2 graduações, uma é o Bachelor in Commerce, que é uma graduação em comércio exterior, como a gente chama, uma graduação de 4 anos, focada para quem quer trabalhar nessa área. A outra seria o Bachelor of Arts in Business Communication, também de 4 anos, mais focado para quem quer trabalhar com marketing. Tem o queridinho do Léo aí, que ele também pontuou, que é o Associate of Arts, que eu vou explicar mais a fundo, que tem uma duração menor de 2 anos, que funciona como se fosse um bacharelado interdisciplinar. E na parte de Graduate, hoje a gente tem o nosso MBA, que eu diria que seria o carro-chefe da universidade. A maioria dos nossos alunos, inclusive, são alunos do nosso próprio programa de MBA. Tá? Começando aqui pelo Associate, o Associate é um programa muito interessante, muito ainda desconhecido aqui pelo Brasil. Ele é voltado para aquele público que pode ser o caso de alguns de vocês que acabou de sair do ensino médio, ou que está na faculdade, ainda não tem diploma, e está pensando em já iniciar uma trajetória acadêmica no Canadá. Ele é um degree, né, de 2 anos, funciona, como eu falei, como bacharelado interdisciplinar. No primeiro ano você vai ter várias matérias que são componentes curriculares presentes em várias graduações, e a partir do segundo ano você vai poder focar em uma das 8 áreas, né, que a gente hoje oferece, que seria contabilidade, marketing, turismo, psicologia, justiça social e etc. Finalizou o Associate, o que é que você vai ter? Você vai ter um certificado com 60 créditos universitários e você vai ter 3 caminhos a seguir. O primeiro seria, você pode usar esses créditos para migrar, né, para usar esses créditos para migrar para outra universidade, um outro college, e aí eliminar várias matérias de acordo com o curso que você escolha nessa outra instituição. Você pode usar esses créditos para fazer uma graduação dentro da UCW, ou seja, você terminaria o Associate 2 anos e a nossa graduação, ao invés de fazer em 4 anos, muito provavelmente você faria em 2, ou simplesmente você pode finalizar o programa, como já foi falado aqui do PGWP, e aplicar o PGWP, já que todos os nossos programas são elegíveis ao PGWP. Nem todas as GLIs, como o pessoal também falou, podem, né, são elegíveis ao PGWP. Nossos programas são elegíveis e, além do mais, recentemente a UCW teve o plano Covid aprovado e a gente passou a poder receber novos alunos internacionais a partir do último dia 20, tá? Indo para a parte de graduação, como eu pontuei antes, a gente tem 2 graduações, a primeira focada em comércio exterior, em administração, em quem quer trabalhar com as dinâmicas do dia a dia, as complexidades que a gente vive hoje nas diferentes economias, seria essa graduação de 4 anos. Dentro do programa, você vai poder dar uma ênfase em 3 áreas, de acordo com as matérias que você escolha, seria finanças, contabilidade ou a própria administração, e também é um programa elegível ao PGWP. Então, você já teria 4 anos
estudando e trabalhando part-time, né? Trabalhando part-time durante as aulas, full-time durante os intervalos programados, como a gente pontuou, e fora isso, ao se graduar, poderia aplicar o PGWP, permanecendo aí no Canadá por mais 3 anos, só com essa possibilidade de trabalho full-time. Por isso até que o pessoal apontou super bem que quando a gente está falando aqui, a gente está falando de projetos de vida. No mínimo, se você considera o Associate MBA, você está falando de 2 anos de programa mais 3 de Canadá. Você está falando de 5 anos de país. Por isso que é muito difícil, né? Tem uns alunos que vão, que aproveitam, que voltam, dá oportunidade, porque você nunca volta igual, mas a maioria dos nossos alunos até acabam seguindo um processo, seja de imigração, de residente permanente, permanecendo no país pelas vias legais, através dessa possibilidade de estudo e trabalho. A outra graduação que a gente oferece é para você que gosta de marketing, social media, relações públicas, trabalhar com essa área de comunicação, também de 4 anos. Dentro do programa, você pode dar uma ênfase em escrita, pesquisa, mídia e comunicação. E também é um programa elegível ao PGWP, tá? Chegando no nosso MBA, pessoal, como eu pontuei antes, o nosso MBA hoje é o carro-chefe da universidade, 60% a 65% dos nossos alunos são do programa de MBA. É um programa que, se for fazer de uma maneira corrida, ele tem uma duração de 15 meses, mas, considerando os breaks, ele tem uma duração de 2 anos, então, por isso, também é elegível para o PGWP de 3. Ele é considerado daquela modalidade stricto sensu, não é um MBA, como se chama, é uma pós-graduação normal aqui no Brasil, ele já é algo mais encarado se a gente for fazer uma equivalência com um mestrado profissional. E a gente sempre fala que ele é indicado para 2 tipos de profissionais, para quem já é da área de business, né? Você que já é executivo, que trabalha na área e quer dar um salto em sua carreira, ou pessoas que são de outras áreas não correlatas, como um psicólogo, um advogado, uma pessoa da área de saúde que quer fazer, também é possível. Dentro do programa, você vai poder focar na área de liderança, finanças e marketing. Se você escolhe o nosso módulo de marketing, além do diploma da UCW, você agora vai também receber um certificado do DMI, que é o Digital Marketing Institute, que é um dos maiores institutos na área de digital marketing do mundo. Isso é uma novidade até bem legal da nossa universidade. Como eu até falei com a Letícia anteriormente, né? Em todos os nossos programas, você cursou 3 termos. Nosso ano letivo é dividido em termos, ou seja, um trimestre equivale a um termo, um ano vão ter 4 termos. Após você cursar 3 termos de maneira consecutiva, você tem direito a solicitar essa licença para o 4º termo. Então, a lógica, seguindo, né, o nosso ano letivo, é que em 12 meses você estudaria 9, e já poderia trabalhar part-time, e teria esses 3 meses seguintes de licença para trabalhar full-time ou se dedicar a outros projetos, tá bom? Se você vem de uma área que não é administração, muito provavelmente você não vai conseguir o ingresso direto no nosso programa de MBA. Só que você não precisa se preocupar, porque a gente tem o MBA Foundation, que é um preparatório para o programa de MBA em si, justamente para preparar os alunos que vêm de outras áreas, com foco em habilidades de escritas, economias, negócios, para preparar para o programa de MBA, que é um programa muito intenso, e acaba funcionando como um módulo adicional. São 3 meses adicionais, tem um valor adicional, logicamente, mas é muito bacana, porque durante esse período você vai poder trabalhar também, e acaba se preparando de uma maneira muito especial para o programa em si, que é um programa bem intensivo, eu diria. Diego, quando a gente fala... Pode falar, Léo. Para agregar é o seguinte, fizeram uma pergunta aqui também que eu já ia até comentar, também linkando com o que a Letícia falou. É muito interessante o MBA de 2 anos, tá? Tem muita gente que quer fazer o chamado postgraduated, né? Que é de 1 ano só, certo? Só que se você for ver no slide da Letícia ali, você fazendo um postgraduated de 1 ano só, você ganha só mais 1 ano de PGWP. E aí aquele se vira nos 30 para você arrumar um emprego e tentar se fixar ali. Sim. Então, não é muito interessante. Muita gente acaba partindo com um diploma de 2 anos, porque só que o MBA da Canadá West é de 2 anos, né? São 2 anos, vai dar o PGWP de até 3 anos e é um MBA, tá? Então, pensa nisso, porque no final das contas acaba sendo interessante, né? E tem a bolsa. O pessoal está esperando a bolsa, vai. Com certeza, já chega na bolsa. E uma coisa também que é muito interessante falar é que tanto o nosso MBA quanto o Bachelor in Commerce, né, que é a graduação em Comércio Exterior, hoje eles são acreditados e reconhecidos por uma associação internacional que é a ACBSP, que é a Associação Global em Negócios, que reconhece os melhores programas da área. Então, hoje, com a bolsa, além de todo o custo-benefício, você vai estar fazendo um curso que realmente vai ser um divisor de águas na sua vida no Canadá e no geral.
Quando a gente fala de MBA também, Léo, na UCW a gente está falando muito de empregabilidade. Aqui é uma pesquisa, né, que a gente fez em janeiro desse ano com os nossos alunos. E essa pesquisa mostrou que após a graduação no MBA, 67% dos nossos alunos já estavam trabalhando na área, o que é legal frisar quando a gente fala de PGWP, de NOC 0 ao B, como a Letícia falou, 67% desse público já estava trabalhando na área em menos de um mês. Em 3 meses, esse número sobe para 88%. E a pesquisa mostrou que em menos de 6 meses após a graduação, 100% dos nossos alunos já estavam trabalhando na área. E realizar o MBA na UCW... Não é Brasil, vamos lá. Está até lá no nosso site. E realizar o MBA na UCW representou para os nossos alunos um aumento médio salarial no ano, né, de 25 mil dólares canadenses. Então, eu também sempre gosto de falar nos eventos que a gente não fala muito de preço, a gente não trabalha muito no convencimento, na venda do programa para o aluno. Aquilo tem que fazer sentido para você. E se faz, e você coloca isso na ponta do papel, o retorno ao investimento ele ocorre de uma maneira muito rápida. A gente está falando que você pode trabalhar desde o início, o PGWP, que seu cônjuge vai ter a possibilidade, que seu filho vai poder estudar. Então, quando você coloca isso com a realidade aqui do Brasil, que você tem que pagar escola particular, planos de saúde que são absurdos, etc., etc., isso acaba, esse retorno ao investimento acaba acontecendo de uma maneira muito bacana. Algumas empresas que costumam contratar nossos alunos, como a gente falou, né, durante as aulas é possível trabalho part-time, nos intervalos 40 horas. Os requisitos, né, que o Paulo e a Letícia apontaram super bem, a licença de estudo válida, o visto de estudo com permissão de trabalho, ser um estudante registrado em um período integral e manter uma posição acadêmica satisfatória, principalmente agora que a gente está oferecendo a bolsa e em todos os momentos, na verdade, a gente sempre fala que não basta você frequentar a universidade, mas sim você tem que viver tudo aquilo que a gente oferece. Em relação ao processo de admissão também, eu acho que a parte da universidade é a parte mais simples. Uma vez você sendo admitido, você sendo aceito, aí começa o processo mais complexo, eu diria, que seria o processo do visto. Mas em relação ao nosso processo admissional, é bem tranquilo. Formulário de inscrição da universidade, formulário de inscrição para você ter acesso à bolsa, a proficiência no inglês. Para todos os nossos cursos, você pode comprovar o inglês de 2 formas. A primeira seria através dos exames oficiais. A gente hoje aceita o TOEFL, o IELTS, o Cambridge e o Duolingo, que a gente passou a aceitar agora na pandemia. Tem sido um queridinho aí dos alunos, que você pode fazer de casa, o valor é bem mais acessível, né? Além da proficiência no inglês, você vai precisar enviar suas notas para que a gente possa fazer uma análise do seu histórico educacional, as notas em português e a tradução juramentada, a cópia do passaporte, e se você for aplicar para o MBA, a gente também precisa do seu currículo. Então, é bem tranquilo, eu tenho a assessoria aí do Léo, da agência, desde o início, da iPlanet, com certeza vai fazer a diferença no seu processo junto com a gente. Algumas certificações e associações que a gente alcançou ao longo do tempo, eu destaquei muito esse BSP, para os nossos programas de MBA e Bachelor in Commerce. A UCW também é membro da British Columbia Council, que isso acaba sendo bem importante para quem futuramente vai se transferir da UCW para uma outra instituição de ensino superior ou vice-versa. A gente também oferece hoje acomodação em parceria com a Forestay, para quem quiser depois ou precisa, a gente disponibiliza um link. E chegando aqui na bolsa, né, Léo, que acho que foi até pauta muito da promoção desse evento. Desde o final do ano passado, pessoal, eu gosto muito de falar que não é uma promoção, a gente não está fazendo isso por conta da pandemia, a gente tem outras condições especiais por conta da pandemia, mas a bolsa surgiu no final do ano passado como incentivo da UCW para a região não só do Brasil, mas da América Latina no geral, Central e Caribe, como uma forma de atrair mais alunos dessa região. Hoje a UCW é casa de mais de 50 alunos, a gente tem alunos de mais de 52 países diferentes, mas havia uma falta, havia o desejo de se ter mais alunos da América Latina e por isso surgiu essa bolsa. Hoje o aluno brasileiro que aproveita a bolsa, ele paga o mesmo valor de tuition que os alunos canadenses. Então isso é fenomenal, isso é algo inédito para a gente que trabalha na área, a gente sabe que é super normal a instituição cobrar um valor muito maior dos alunos internacionais, mas com a bolsa a gente conseguiu essa equivalência. Você não precisa concorrer à bolsa, é outra pergunta que sempre me fazem, né? Você não concorre à bolsa, não é uma bolsa de mérito, mas você tem um deadline, você precisa aplicar até o final desse ano, junto ao Léo e o pessoal da iPlanet, e você pode começar em qualquer um dos nossos intakes, respeitando os prazos que o Paulo e a Letícia pontuaram também em relação ao visto. Você pode aplicar agora para começar. Janeiro eu acho um pouco apertado, mas abril, julho ou outubro do ano que vem, por exemplo. Aí aqui eu trago rapidamente, né, o antes e o depois da bolsa, os valores chegam até 60% a depender do programa. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, a nossa graduação antes da bolsa saía quase 70 mil dólares os 4 anos, seja a graduação Bachelor in Commerce ou em Business Communication. E pós-bolsa,
ela sai 27.840, ou seja, menos de 7 mil dólares canadenses no ano, a graduação, tá? O Associate, que o Léo também falou, que é aquele de 2 anos, mais voltado, né, mais interdisciplinar, ele saía por 34.800 dólares, ele passou a sair por 13.920, menos de 7 mil dólares também por ano. O MBA de 35 para 23.400 e o Foundation, que é para quem vem de outra área, quem não consegue ingresso direto, aquele módulo adicional, hoje sai por 4.680. Então, a gente está falando aí, né, Léo, de graduação, associate, de menos de 7 mil dólares canadenses no ano, e o MBA, se o aluno consegue ingresso direto, de 12 a 14 mil o ano, que a gente sabe que para o Canadá é muito, muito barato. Então, vou reforçar aqui de novo, vamos lá. Porque a tabelinha também, eu até me perdi um pouquinho aqui. Vamos só para deixar frisado. Por ano, tá? Só para você ter uma ideia de comparação. A média de um college no Canadá, o ano é 15 mil dólares, 17 mil dólares o ano, tá? Você tem aqui, com a bolsa, saindo a 7 mil dólares o ano. Tá certo? 7 mil dólares o ano é um curso técnico no Canadá, ali. Um cursinho técnico. Sem PGWP, sem nenhuma possibilidade que a gente discutiu, né? Então, você vai pagar a mesma coisa, 7 mil dólares o ano. Você vai fazer um curso de 2 anos lá na Canadá West, 7 mil por ano. É muito barato, tá? O MBA, né? Você colocou aqui, de 35... Por 23.400. 2 anos, ou seja, se a gente for dividir em 2 ali, é 11 mil dólares praticamente, né? 11.500 dólares canadenses o ano, certo? Então, se eu pegar um FGV da vida aqui, olha aí, você vai gastar um rim aqui, né? Então, e ainda ganha o PGWP de mais 2 anos, até 3 anos é elegível, tá? Só uma dúvida, eles cortam a gente às 8h10 ou a gente consegue dar uma... Não, a gente consegue mais uns 10 minutinhos, eu já avisei aqui o pessoal, até 8h20, tá tranquilo. Tá no meio do caminho aqui, eu olhei, não vai ser live que a gente vai cair e vai ficar todo mundo assim assustado, não. Gente, você quer continuar, Diego, para terminar, para finalizar? Eu só ia ratificar o que você estava falando, Léo. Realmente é uma oportunidade única, como eu falei, não é uma promoção, é algo que a gente oferece antes da situação que a gente vive hoje. Você não precisa concorrer à bolsa, você precisa ser aceito à UCW, para isso você vai precisar da agência, né? Uma vez você sendo aceito, você vai ter esse benefício de maneira automática. É só explicando rapidamente como é que funciona o nosso processo de matrícula. Outra coisa que é super legal é que a gente não tem taxa de matrícula, então não tem nenhum custo para você juntar essa documentação e submeter para análise. Juntou toda a documentação, bacana. Juntou toda a documentação, em 1 ou 2 semanas você vai receber, se você for aceito, um offer letter, que pode ser condicional, que a gente chama de call, se tiver com alguma pendência em relação a inglês, por exemplo, ou pode ser incondicional. A partir do momento que você aceita e você recebe a offer letter, você tem que pagar um valor de depósito, a gente está com um valor também reduzido. Antes da pandemia era 7.900 dólares, agora a gente divide ele, você paga 3 mil agora e 4.900 dólares depois. Aí, uma vez que você tenha pago o depósito, a sua documentação está toda ok, e em 1 semana você recebe a LOA, eu queria chegar nesse ponto, porque foi algo que o Paulo pontuou super bem, e com a LOA na mão que sim, aí você inicia o seu processo de visto. Se seu visto, por um acaso, a gente nunca pensa, né, mas pode acontecer, se seu visto for negado, o valor que você paga de depósito UCW é devolvido a você com algumas taxas administrativas, né, descontadas. Se não, o restante dessa entrada é paga antes do seu curso, e novos pagamentos para a UCW só vão acontecer quando esse crédito, esse depósito que você pagou se esgote, e são pagos de maneira trimestral. Então, a gente não pede, por exemplo, primeiro ano ou o curso todo pago de uma vez. Não, você paga um depósito ainda no Brasil, e depois que você inicia esse crédito esgote, você vai pagando de maneira trimestral. Mas eu acho que seria isso, Léo. Falando novamente, né? Precisa aplicar até o final do ano, para começar até outubro do ano que vem, não só para aproveitar a bolsa como depósito, mas também ter todo o tempo para seguir o processo aí com o Paulo e com a Letícia. E eu espero que as pessoas tenham se motivado, tenham tirado muitas dúvidas nesse webinar para tirar esse projeto aí do papel, né? Não tem e o último. Pode falar. Não, só ia dizer que, né, como eu falei no início, a gente foi autorizado, a gente teve o plano Covid aprovado, né, pelo governo canadense, então a gente começou, a partir do último dia 20, a gente já pode receber novos alunos internacionais, claro, que tem uma série de protocolos, que só para falar disso, de como funciona, seria outro evento.
mas só para avisar que a nossa universidade teve essa permissão e pouquíssimas instituições tiveram. A gente está muito feliz com isso. Não vão me aparecer aqui na agência para aplicar no final do ano em cima da hora. Não, então você já sabe o que você vai fazer, vamos conversar e vamos iniciar o processo que vocês deixam a gente maluca aqui. Tem sempre, toda hora, gente aqui querendo, não, eu quero ir daqui 15 dias. Então, assim, vamos conversar. Tem muita informação, não é simples. Você viu que tem bastante detalhe, você viu que a gente correu aqui para tentar passar o maior número de informação possível. Então, pode me procurar, tá? Vocês têm os contatos. Meu WhatsApp está pipocando aqui também de mensagem. Tem gente aqui, tá? Vou mandar um abraço, beijo para a Ju e o Léo. Estão na Irlanda, cliente lá da Irlanda já estão querendo ir para o Canadá. Então, assim, traz as perguntas, anotem as dúvidas, vamos conversar. Precisar, a gente faz uma reunião com o Diego, a gente faz uma reunião com o Paulo, a gente faz uma reunião com a Letícia, deixar tudo amarradinho para vocês. E, não dá para ir ano que vem? Não tem problema. Vamos entender a sua situação e nos preparar para daqui 2, 3 anos. Tudo é possível, tá? É questão de organização, seja visto, seja a parte financeira, tudo é possível. Só um complemento aqui, custo de vida, que perguntaram aqui também, é coisa rápida aqui, que todo mundo pergunta. Mas se você vai fazer um intercâmbio, por exemplo, em Vancouver, você vai gastar ali de alimentação. A Letícia mora lá, mas que Letícia já mora mesmo, então ela come bem e tal, não é um intercambista, né? Então, eu não gosto de tomar como base, não, mas ela chegou lá sim, né, Letícia? Então, $400 canadenses por mês vai dar sua média aí de supermercado, tá? Me corrige, Letícia. Moradia. Você vai ali dividir uma casa, né, uma república, vai gastar $600, $800 canadenses aí morando relativamente bem ali, um quarto single também é possível, tá? Transporte, $115 canadenses a taxa ali mensal né? Isso pode variar um pouquinho dependendo do tipo de transporte, não? E celular na média de $70, $80 canadenses o mês. Então, esse é o custo de vida, dá para trabalhar, ali 14, vai subir para $15 a hora em Vancouver também, é isso? Vou te falar olha para uma cara ali para mim que eu não sei se eu estou falando você está falando, eu vou até te falar uma coisa muito importante, que eu tinha acho que ele perguntou, que eu fui falar para ele assim, você pode me ajudar? Eu quero ter uma ideia de quanto vocês gastam. Aí eu fui falar assim, uns 500, 600 por mês de comida. Ele, não, Letícia, é metade disso, eu sou estudante. Então, assim, você tem razão, o estudante ele vai ter um gasto diferente, e sinceramente, se você quer economizar, é possível, né? Tem no Frills, tem o Dollarama, então, assim, o estudante que chegou ali, que trabalha só 20 horas semanais, ele tem sim como economizar. A parte da acomodação que você falou, sinceramente, eu não tenho ideia de acomodação compartilhada, mas eu acho que você tem razão. Oi? Você mora na casa sozinha, tá? Agora, já compartilhei com muitas pessoas e realmente, assim, para ter uma ideia, eu vejo que um aluno numa homestay ele gasta uns $1.000 por mês, um pouco menos de $1.000 com as refeições. Aí tem muitos estudantes, né, que vai dividir apartamento com alguém e acaba 3 alunos juntos e ele tem como realmente baixar esse valor. Então, assim, pode variar bastante, mas acho que os valores que você mencionou são valores de alunos que estão ali assim, não, eu vou gastar o mínimo que eu sou estudante agora. Sim. A vida, só falar uma coisinha, Léo, rapidinho, sobre esse ponto. Todo ano a gente lança um material que é o Vancouver Guide, né, que é um guia sobre Vancouver com todas essas informações, tipo, desde quanto custa cada coisa, abrir uma conta em banco, é um material com PDF mais de 60 páginas. Até quem tiver dúvida, depois quiser ler mais a fundo, a gente tem todas essas informações, assim, de todos os cenários possíveis e acaba sendo de muita ajuda aí para os alunos que vão embarcar. Sim, sim. O retrato que eu trago para vocês, sempre quando eu tenho uma conversa comigo, é um retrato também dos meus clientes que estão vivendo, né? Quem sabe, tem cliente aqui online, que estava online aqui, que sabe. Eu xereto, eu sei quanto é que cada um ganha, eu sei onde mora, eu sei quanto paga, justamente para trazer para vocês que estão no Brasil aqui uma realidade daquele perfil, tá? Então, a gente já estendeu bastante aqui. Antes que cortem a gente aqui a conexão caia. Eu queria agradecer Letícia, Paulo, Diego, mais uma vez. Pedir desculpa se a gente passou maneiras de alguma coisa corrida aqui, mas é que tem muito detalhe, então procura a gente, tá? A gente explica melhor e a gente analisa o perfil de cada um para poder dar sequência no processo, tá certo? Muito obrigada, Léo.
Obrigado, tá? Obrigado, gente. Abraço para todo mundo. Obrigado, Léo. Só avisando o pessoal que vai ficar gravado, então depois a gente vai disponibilizar o link aí para todo mundo e fica à disposição também. Muito obrigado. Isso, a gente vai subir no YouTube também, então vai ficar fácil para todo mundo compartilhar, tá bom? As perguntas que ficaram sem responder, responder, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau. Abraço, gente. Um abraço. Tchau, pessoal.